Hoje o programa está fantástico. Recebo aqui uma advogada com uma história de vida espetacular. Giovana Scherner. Giovana, muito obrigada por estar aqui conosco essa noite, por ter aceito o convite de contar a sua história e a sua trajetória e que tudo virou um mestrado, né? Exatamente, Pamela. Muito obrigada a vocês aí pela receptividade, pelo convite também, de eu poder contar um pouquinho da minha história aí e com o intuito de contribuir de alguma forma com a sociedade. Toda história contribui. Campelo, eu contei para você um pouquinho da história da Giovana. Giovana. Então, e eu lembro, Giovana, eu lembro do caso, né? O caso que aconteceu, no caso essa lamentável que aconteceu, né? Até muitas vezes eu levava meu carro ali próximo para consertar, então quem está mais tempo aqui em Cuiabá vai saber dessa tragédia que aconteceu na sua vida, né, que foi aquele caso do seu pai e seu irmão que vieram a óbito por um infeliz acontecimento numa loja de escapamentos ali perto da prainha com a 15 de novembro. Né? Quem for mais antigo vai lembrar que foi impactante. Impactou a sociedade cuiabana aquele acontecido, principalmente na época de Natal que aconteceu isso. Bem-vindo aqui, satisfação de recebê-la, satisfação de te conhecer, né? E saber o outro lado, o que aconteceu depois, a pós-tragédia e o que você pode contribuir, o que você tem a contribuir. Eu olhei a sua dissertação de mestrado, você tem muito conteúdo que você pode apresentar aqui para o nosso telespectador, no sentido assim, olha, de como que pode, força de vontade, o que pode acontecer, o que a gente pode fazer, como que a gente pode melhorar e quais são os nossos direitos que a gente tem que aprender a ir atrás e lutar por eles e saber que a justiça, ela está aí e ela pode nos ajudar, ela pode nos amparar. Sim, Campelo, muito obrigada também aí pela sua introdução, realmente, e fico até lisonjeada num ponto de saber, tomar conhecimento de que você também lembra do caso, né? E é algo que nos impacta até hoje, né? Porque você reviver o trauma, reviver uma dor, né, te traz algumas consequências, mas graças a Deus estou mais madura, né, e são 33 anos, né, do crime, então ainda consigo, com certeza, né, falar dele e elaborar ele, né, e traduzi-lo de uma forma benéfica para a comunidade científica, acadêmica, a sociedade como um todo. Mas inicialmente eu acredito que é importante a gente pontuar, né, que a minha família, da minha mãe, é tradicionalmente cuiabana, né? Família tradicional de Cuiabá, ali da Rua do Meio, da Avenida da Mandioca, né? E é uma história muito bonita para poder ensejar tudo isso que aconteceu na nossa vida. O meu pai gaúcho, né? Ele veio para Mato Grosso, conheceu a minha mãe e aqui ficou. Então aqui ele se estabeleceu, né? E profissionalmente também. E os dois fundaram a Universidade Federal de Mato Grosso, né? Minha mãe na área de educação e meu pai na área de administração pública, né? Então ali a gente viveu já, até para justificar o DNA acadêmico, né? O gosto pelo conhecimento, pelos livros, né? Vem dos meus pais, né? Então eu cresci em sala de aula, né? Então eu sempre gostei desse lado, mas jamais imaginaria, né, um futuro, né, como professora também. Mas aí, os meus pais, no final da década de 80, né, eles foram aprovados na seleção de mestrado e doutorado no Rio de Janeiro, né? Minha mãe, doutorado na PUC, e meu pai na FGV no Rio, um mestrado. Então, nós tínhamos que ir para o Rio de Janeiro. Então, nós tínhamos que mudar. Eu era adolescente, tinha 14 anos de idade, né? Sou a mais velha com os meus outros dois irmãos, o Pedro, que é o falecido, né? E nós fomos ao Rio de Janeiro para que meus pais pudessem estudar mestrado e doutorado. Então, ali a gente viveu anos maravilhosos na nossa vida. Porém, no final de 91, meu pai tinha que voltar para Cuiabá para apresentar essa dissertação ao orientador dele e voltar para o Rio para defender. Então, foi exatamente quando aconteceu isso. Então, era realmente época de Natal, né, 27 de dezembro de 91, né? Era a última sexta-feira do ano, né? E nós tínhamos, à época, uma Caravan 79, muito antiga, né? E o meu pai e o meu irmão falecido eram apaixonados por carros antigos, né? E nesse dia fatídico, né, na sexta-feira, nós tínhamos recebido de Natal da nossa avó um dinheirinho de vó, né? E lembrando que naquela época não tinha internet, não era nem plano real, né? Então nós estávamos no outro mundo, né? Telefone analógico, né? Que a gente pode dizer. É orelhão. É orelhão ainda, né?
Então, e o Pedrinho, meu irmão falecido, conversou com meu irmão caçulo, Dario, né? Dizendo assim, olha, eu vou fazer uma surpresa para trocar o escapamento da caravana, porque nós vamos viajar na madrugada. Nós iríamos viajar no dia 28 de dezembro, na madrugada, para o Rio de Janeiro, para essa incumbência, né, do meu pai, e também para o Pedrinho pegar o resultado do vestibular que ele havia feito na PUC de Rio de Janeiro, em Engenharia Mecânica, e ele passou. Né? Então ele morreu sem saber disso. E aí, como era uma sexta-feira última do ano, estava tudo lotado na cidade, né? Então não tinha oficina. E o Pedrinho percorreu várias oficinas e aí ele parou justamente nessa, né, que tinha uma vaga. Então, né, o dono da oficina, né, o algoz, né, o assassino, até então não saberíamos disso, recebeu o Pedro, deu um orçamento, né, e colocou o carro naquele elevador, né, de carro. E na hora que o Pedro, que foi realizar o serviço do carro, né, ele chamou o Pedro ao escritório dizendo que o valor era maior. Então, naquele momento, o Pedro falou, então, infelizmente, o senhor falou que eu não tenho dinheiro suficiente, o senhor pode descer o carro que eu vou embora. Simplesmente isso. Então, o carro ficou parado no elevador, sem realizar serviço algum, simplesmente ele falou, deixa eu voltar para casa, já que o senhor está aumentando o valor, o senhor tinha falado que era um outro valor, né? Mas ali ele não se conformando, né? E o Pedro teve que chamar o meu pai para resolver. E aí, indefesos, né? É claro que todos os detalhes, né, já estão no processo penal que já está concluído, ele já foi condenado, inclusive, mas aí ele desferiu 8 tiros em relação aos 2 desarmados e ali eles caíram naquela calçada da 15 de novembro com a prainha, né? Que até então, naquela época, existia um outro supermercado, enfim. Né? Naquele momento, né, só para iniciar essa trajetória de luta mesmo por justiça, né, naquele momento o assassino foragiu. Então ele saiu do local e nunca mais apareceu. Ele sabia o que ele fez, né? Sim, todo mundo viu, porque era uma Era uma loja pequena, esse elevador ficava quase na rua. Exatamente, na frente, rua. Eu lembro disso. Era uma oficina de calçada. Oficina então, de calçada. Todas as pessoas que estavam na rua, tinha pessoas que, a gente olhando, né, o processo, que desmaiaram de ver a cena. Então, assim, não tinha nem como dizer que não, né? Então, ele foragiu, né? E assim ele permaneceu por 17 anos, né? Então ele nunca foi ouvido em polícia, ele nunca foi ouvido em justiça, né? Ele em nada. Então assim, aí, né? E é uma coisa até meio triste até, a gente não tinha nem onde enterrar o meu pai e meu irmão, porque quando você tem uma morte trágica, né? Você não espera. Então, qual é o normal da vida? Nascer, reproduzir e morrer, né? Então, quando a gente tem uma morte trágica, você não espera, você não sabe como agir posteriormente ao trauma. Inclusive, eu reporto aqui, parafraseio aqui a promotora de justiça Marcele Faria, que ela diz que o homicídio é o dano ao projeto de vida. Então, você danifica toda e qualquer possibilidade de projetar, de projetos, de realizações daquela família, né? Então, isso aconteceu naquele dia 27 de dezembro de 91. Da família. Da família, porque o dano ele é reflexo, né? Então isso eu falo também na minha dissertação, né, que eu sou vítima reflexa e todos nós somos, inclusive vocês aqui, porque enquanto sociedade, a violação do direito à vida é para todo mundo. Exatamente. Então, é a humanidade que é lesada com o homicídio, não é... A gente fica pensando, podia ser qualquer um, podia ser eu. A gente se coloca no lugar assim, dessa situação, né? Exatamente. E ali você perdeu seu pai e seu irmão. Exatamente. Meu pai e meu irmão, né, ao mesmo tempo. Meu irmão tinha 17 anos e meu pai tinha 45 anos de idade, né? Professor da Universidade Federal, família tradicional, então assim... E mesmo que não fosse, né? Foi um crime bárbaro realmente. Então, naquele momento, eu tinha 19 anos de idade, eu era uma menina. E é importante pontuar, já falando do direito também, que naquela época vigia o Código Civil de 1916, então eu era menor de idade. Então, para a lei, eu era menor de idade e meu irmão de 15 anos também, sim, né? Então, hoje não mais, porque a maioridade civil era de 21 anos. Então, a minha mãe teve que tomar as rédeas como nossa tutora, né? Então, é ela que ia em delegacia, então assim, foi um sofrimento total. E eu, como mais velha, né, eu precisava tomar alguma atitude.
eu pensava comigo mesma, falei, gente, eu preciso ser o homem da casa, né? Eu preciso, de alguma forma, segurar os que ficaram, né? E tentar entender o que vai acontecer para frente, né? Então, realmente, eu falo que eu não tive, a minha juventude foi extirpada, né? Eu não vivi momentos, né, que eu poderia viver de alguma forma. Então, são coisas que aconteceram de consequências, como, por exemplo, eu não tive meu pai no meu casamento, eu não tive meu pai na minha formatura, o meu filho não conheceu o avô, nem o tio. Então, por isso é o dano ao projeto de vida, né? Então, não é simplesmente aquele fato pontual em que o processo penal tem que acontecer uma captura, um julgamento. Não é só e somente isso, apesar, claro, que é a importância. Mas, e sim, o que para a família, o que isso significa? E eu posso dizer a vocês, com experiência própria, esse dano nunca vai parar, ele não cessa, ele é perene, ele é para sempre, porque você tem sempre algo a produzir ou a planejar que você não consegue porque existe porque foram ceifadas aquelas vidas. Perfeito. É uma história impactante, é uma história assim que você fica falando, apesar de você estar falando isso, Giovana, eu ainda eu preciso tirar essa energia porque veio de lá, né, o que você falou, eu me arrepiei tudo, sabe? Eu também me arrepiei. É uma coisa assim que é impactante, como você falou muito bem, impacta a sociedade, impacta a família, foi ceifada a sua juventude, minha menina de 19 anos, e de repente se vê numa situação dessas, independente, e assim... E além de tudo, numa época que normalmente é festiva, onde aquele laço familiar, tudo mais, né? Exatamente. É uma história de superação que a gente quer saber tudo disso, né, Pamela? Perfeito. Eu também, me reportei até a sua sensação no final de ano, passar por toda essa situação. Então, no momento que você me falava, eu me emocionava, eu me arrepiava também. Mas podemos continuar para mais um bloco? Com certeza. Mas o Ela e Você vai dar aquela paradinha e volta já. Voltamos com essa história emocionante da Giovana Scherner. Giovana, como eu falei, até agora eu me encontro aqui arrepiando, minha perna toda hora sobe um arrepio, mas o que eu quero saber? Eu até me embargo, Campelo, eu fico gaguejando, porque eu imagino o sofrimento, são 30 anos de sofrimento, como você falou, né? O sofrimento não cessa. Exato. Né? Mas como que foi, você se formou em Direito, mas eu quero saber, dali, do acontecimento, como que foi para você tomar essa decisão e estar hoje como você está, que você foi em busca de justiça. Sim. E como é que foi dali para frente? Então, à época eu já estudava fisioterapia, minha primeira formação. Eu sou fisioterapeuta ainda até hoje, né? Sempre eu pendia para a área médica, então era o meu sonho ser médica, inclusive, né? Então eu já estudava fisioterapia. E aí, em 92, né, a minha mãe não tinha mais condições de ficar em Cuiabá, questões emocionais, a gente também. Então, nós fomos para Brasília. Então, eu terminei minha faculdade de fisioterapia lá e fui trabalhar no hospital. E desde esse ano, nós começamos já a tentar buscar de alguma forma. Foi quando nós fazíamos carreatas, nós imprimíamos os mandados de prisão preventiva e andávamos no porta-luva do carro e distribuía na rua, nas blitzes, nas PRFs, quando a gente viajava de carro, né? Fazíamos carreatas, pregávamos, né, a foto dele, que nós tínhamos só uma foto 3x4, né? A gente não conhecia a pessoa, na verdade, né? E pregávamos nos postes de Cuiabá, em Brasília, íamos nas delegacias, enfim. Nós começamos ali uma busca, eu não falo solitária, não, porque nós tínhamos, sim, apoio da polícia à época, com a estrutura que tinha à época. Nós também não podíamos exigir muita coisa, porque nós não tínhamos... É o que a gente fala, né, que a dissertação traz também essa questão da proteção deficiente, né? Então, assim, o que a gente podia fazer, a gente fazia. E aí, meu irmão também aqui em Cuiabá, depois a gente voltou para Cuiabá, enfim, nós estávamos buscando ali um momento, lugares de paz, para tentar amenizar o coração, né? Mas a vontade, a minha ânsia era pela captura, porque não tinha sentido.
é como se a gente sente a vontade de trazer aquela pessoa à luz, sabe? Olhar à frente, sabe? Olhar cara a cara com aquela pessoa e por que você fez isso, né? Então, perguntar isso, essa né? sensação que a gente tem. Mas sem a figura você não conseguia fazer. Então, sem a captura, é como se não tivesse sentido nada. E aí vem o sentimento pior que eu tenho para mim, que é a impunidade. Então, poxa vida, valeu de quê? Então não está adiantando nada, eu preciso fazer alguma coisa. Giovana, então, só lembrando que naquela época não tinha celular, nada que pudesse ser alguma coisa que a polícia poderia rastrear. Cartão de crédito. Não tinha. Era daquele que, eu não sei se você sabe, mas Eu era daquele que você colocava numa máquina, que passava na máquina, aí tinha um livrinho para saber. Exatamente. Então não tinha tanto recurso tecnológico para capturar. Não havia. Que hoje encontra muito rápido. Exatamente, não havia nada disso, né? Nem a patrulha mesmo, né? Os veículos da polícia não tinham esse aparato, à época não tinha celular, não tinha inteligência artificial, não tinha computador Os que pudesse. Da polícia também não eram tinha. adequados, então, né? Exatamente. Então a gente trabalhava com o que a gente tinha, né? Era muito papel, era muito físico, né? Então toda a informação que a gente obtinha, a gente avisava a polícia, olha, tal lugar, a polícia ia, não encontrava, então, enfim. Até que em 2001 falei, gente, eu preciso entender, eu preciso saber o que está acontecendo, e eu resolvi cursar Direito, né? Aqui em Cuiabá, numa universidade particular. E na faculdade de Direito, o que eu fazia? Pegava assinaturas em livros, né? Para apoio da população, para me ajudar, sabe? Vamos junto, o que eu posso fazer? Nossa, a gente fez tanta coisa assim. Era até um suporte emocional para você também, né? Isso. E como estagiária de Direito, eu fui estagiária na delegacia de polícia, porque eu queria estar na polícia. É como se eu quisesse saber como é que funcionava tudo. E é realmente isso, né? Eu fui nomeada escrivã de polícia ad hoc pelo delegado, mas porque eu queria me inteirar daquilo, né? E ali eu fiquei uns 2 anos de estágio, né? E até eu me formar. Então, eu fui escrivã de polícia nesse sentido, ad hoc, né? Para poder entender as leis. Eu fui jurada em tribunal de júri porque eu sabia que o homicídio doloso, ele é julgado pelo tribunal de júri. Então, eu tinha que conhecer como é que funcionava aquilo. Por 4 anos eu fui jurada, então, para conhecer todo esse aparato, né? E eu tenho que resgatar aqui o papel preponderante do Ministério Público, porque à época, com toda essa nossa deficiência de estrutura, o Ministério Público sempre me abraçou. Todas as vezes que eu fui lá bater na porta do promotor, me ajuda nisso, tinha uma ideia daquilo, o que o senhor acha de fazer isso? Ele sempre me recebeu. Então, essa minha dinâmica, quando eu falo também da minha mãe, no nome da minha mãe e do meu irmão, né? Cada um fazendo aquilo que pode. Então, me formei em Direito. E me especializei em Criminologia. Então, e aí logo depois eu já fui dar aula de Direito Penal. Então, assim, eu me municiei, né, vamos dizer assim, e me vesti, né, de recursos e conhecimento. De recursos jurídicos e criminais e penais e tudo, para que eu pudesse capturar. Então, o tempo passava, ele não era encontrado, e aí a gente estava lutando ainda. Até que, em 2002, né, o programa Linha Direta da outra emissora, o antigo programa Linha Direta, né? Ele recebeu esse caso e é um programa de utilidade pública, né? E aí vieram a Cuiabá e fizeram uma semana de gravação, tanto de um lado quanto de outro, é claro. Eles olham o processo, eles vão até o defensor, então eles fizeram todo o aparato, toda essa simulação em 2002. 11 anos depois? 11 anos depois. E foi veiculado. E ele não foi capturado, apesar de 500 mil ligações para a TV do paradeiro dele. E aí, era a nossa esperança. Ele ia não, mas era até então a gente não sabia onde ele estava, nem o que ele fazia. Eram ligações falsas? Não, verdadeiras. Dando paradeiro, mas nunca encontrava, né? E aí era a nossa esperança, porque a gente sabe o quanto a mídia ela tem o seu papel relevante, né? E a gente agradece muito. Então, foram anos dessas entrevistas, foram anos de busca e tudo mais. Então, com Linha Direta, nada. E aí, o que aconteceu? Eu retornei a Brasília e fui conduzir a minha vida. Eu já era mãe, né? Eu já era advogada. Aí eu fui trabalhar no Congresso Nacional, assessora parlamentar. Então, eu falei... sinceramente, no meu coração, eu não tinha mais esperanças da captura, porque já eram 17 anos.
quase 17 anos. E o crime de homicídio prescreve em 20. E o Linha Direta já tinha aquela fama que, quando chegava lá, normalmente capturava, Então, né? capturava. E realmente foi. Ele conseguiu abranger, mas ainda faltava, porque aí nós fomos saber depois o porquê que naquele momento não tinha capturado. Enfim, aí quando em 2008, né, eu inclusive, exatamente em outubro, né, eu trabalhava numa autarquia lá em Brasília, recebi um telefonema, né, e era a minha cunhada falando: Giovana, pegaram o cara. Eu falei: que cara? Olha como eu estava tão descrente. Falei: que cara? Que cara? O cara! Eu falei: que cara? O cara, o assassino que matou o seu pai e seu irmão. Eu falei: mentira, isso é uma mentira, né? Alguma brincadeira, né? De tanta dor, de tanta luta, acaba que o nosso corpo, né, aí já é a ciência que explica, né, a gente acaba que entrega, sabe? E eu falei: não acredito, e era verdade, né? Então eu peguei o carro, eu com a minha mãe. Você conseguia dirigir, imagino. Capturado em Osasco, São Paulo, né, e pelas informações do processo, né, então eu estou aqui reproduzindo isso, ele estava com um nome falso. Então é por isso que as ligações não tinham êxito, né? Então ele estava com um nome falso, trabalhando normalmente, morando numa casinha lá, ele saía todo dia, de manhã e à noite. Então o que aconteceu? Em 2008 mesmo, né, em abril de 2008, houve uma mudança aqui no staff da Segurança Pública em Mato Grosso, e aí o meu irmão, Dariozinho, conseguiu uma audiência com o secretário de Segurança, e ele disse: gente, eu não acredito que um estado como Mato Grosso ainda tem um crime impune dessa forma. Eu quero as informações sobre o processo. Aí meu irmão falou assim: olha, é minha irmã que tem o dossiê, só que ela mora em Brasília, manda buscar a sua irmã. Eu vim para Cuiabá, veio um policial na minha casa, e ali naquele momento eu já extrapolei de todo o ódio, incerteza, eu estava desesperançosa, né? Mas eu entreguei, eram 7 volumes de processo, eu entreguei na mão e o DVD do programa Linha Direta, enfim, na época, né? Para ver se auxiliar. Eu falei: ó, ainda falei para o policial, se ele ainda lembra de mim, está me ouvindo, ele vai lembrar. Ainda falei para ele: pode ficar, mas eu não acredito que vocês vão pegar. Porque eu não estava mais confiando em nada, né? Isso é natural, né? Porque a gente é uma luta, realmente, já eram 17 anos. 17 anos. Quando foi em outubro, eles realmente foram atrás das pistas que a gente tinha fornecido, né? E conseguiram capturá-lo lá em Osasco, São Paulo, com nome falso, tendo uma vida normal lá. E aí ele foi recambiado a Cuiabá, porque tem processo penal, ele tem que cumprir a pena no lugar do crime, né? Então ele veio, foi recambiado, e no dia 18 de outubro, inclusive, e foi diretamente para a PCE, porque já havia um mandado de prisão em aberto, né? Então ele foi para a PCE e ali ele permaneceu, e aí nós começamos uma nova luta, que era a luta pelo julgamento. Perfeito. Gente, eu tô imaginando na hora que a tua prima, né, ligou para tua cunhada, ligou para você, eu pensei, ela conseguia dirigir? Imagina, eu fiquei imaginando a sua sensação no momento. Sim, na verdade, eu fiz em 10 horas Brasília, Cuiabá, com a minha mãe e meu filho no carro, eu só chorava. E aí as ligações chegavam na estrada: vocês estão chegando, vocês estão chegando. A ansiedade, eu falei: mas eu precisava chegar, precisava trazer, precisava estar, né? E aí, essa primeira fase, que a gente fala, a primeira fase dessa luta, que dá essa paz momentânea, é a captura, né? Então, aí eu falo também na dissertação sobre o tempo razoável de um processo. O que é razoável, né? O que é razoável? Dias, meses, anos? Como é que eu vou falar em razoabilidade num processo penal com 30 anos, com 17, com 22, né? Então, 17 anos. Quando a gente chegou para recebê-lo, né, ele ficou preso na PCE, e ali em dezembro já era para ser o julgamento, né? Então, ele precisa ser julgado. Então, o que é importante dizer é que a família sempre buscou por justiça, pelos meios legais, o que o direito podia nos proporcionar, né? Então, já estávamos isso são valores e princípios familiares que a gente jamais ia usurpá-los, né? Então, nesse período da captura até o julgamento, o assassino, né, ele interpôs vários recursos e impetrou vários habeas corpus, né? Então, por conta desse motivo, né, foi adiando o recurso, ele preso, adiando o julgamento, e foi adiando o julgamento. Adiou por 5 anos a mais, ou seja, já eram 22 anos de dor, de luta, sem julgamento.
Então já eram 22 anos do crime. E ele preso, né? Tudo bem. E quando foi dia 30 de outubro de 2013, né? Tudo em outubro. Tudo em outubro. Tudo em outubro. Ele foi julgado perante tribunal de júri, tribunal soberano, né? Tudo dentro da lei, legitimado. Inclusive o promotor que acompanhou desde o início foi o promotor do julgamento, que eu tenho toda a consideração, doutor João Augusto Veras Gadeira, hoje procurador de justiça. Ele foi condenado a 44 anos. Então, naquele momento do julgamento, nós fomos conhecê-lo. Nós não conhecíamos o algoz do meu pai e do meu irmão. Nunca vimos. É que quem estava lá na oficina era seu pai e seu irmão. Mas a gente nunca sabia, não sabia quem era. Meu irmão foi àquela oficina porque estava tudo lotado, ele parou ali. E vocês tinham uma foto 3x4, que quando vocês conheceram, né? era uma pessoa totalmente diferente. Exatamente. Então aí chega o dia do julgamento, né? Que foi um outro momento, um outro evento também de dor, mas de um novo momento de esperança. Perfeito. Podemos continuar? Com certeza. Mas o Ela e Você vai dar uma paradinha e a gente volta já. Voltamos aqui contando a história da Giovana Scherner, que é emocionante. Na verdade, Giovana, eu não tenho nem outra palavra para usar a não ser emocionante, porque eu acredito que cada vez que você fala do assunto é doloroso para você, né? E eu consigo sentir a sua dor. Mas, Giovana, é uma pergunta que eu estou aqui querendo faz horas te perguntar. Como é para você, até hoje, passar na 15 de novembro? Então, Pamela, até há uns 7 anos atrás, né, eu ainda visualizava, claro, de uma forma subjetiva, né, os dois caídos naquela calçada, uma poça de sangue, eu tinha todo o rancor, um ódio, uma dor, né. Mas aí, em 2016, eu me converti, eu sou evangélica, né, sou batista, e eu consegui perdoar o assassino. Então, a partir do momento que eu compreendi, né, do ponto de vista espiritual, que eu precisava entregar isso para que eu tivesse paz, então muita coisa mudou. Então, os meus olhos espirituais foram abertos em relação a isso. É lógico que a dor e todas essas consequências, elas não vão ser dizimadas jamais, né? Jamais, né? Mas eu entendo hoje que hoje eu oro por ele, né? Porque ele precisa de uma misericórdia de Deus, né? É ele que está condenado. Nós somos livres. O condenado é ele. Então ele que cometeu um crime, né? Um crime bárbaro. Então a partir do momento daquele julgamento, né? Em que ele foi condenado, inclusive hoje ele já está em semiaberto, porque a legislação ela permite isso e cada um com os seus direitos, né? Inclusive jamais eu estaria aqui falando de uma injustiça em relação a isso, porque é o que nós temos no Brasil, né? É claro, mas ele continua condenado a 44 anos de prisão, né? Então, aí eu tentei retomar a minha vida. Então, na minha sala de aula, os meus alunos, inclusive todo esse fato, eu trago com uma forma motivacional os meus alunos. Meus alunos, eles me reportam de uma forma muito positiva em relação a isso, né? E aí, a minha ânsia de escrever, de buscar o acadêmico, né? Fez com que eu me submetesse a uma seleção do mestrado em Direito da UFMT, em 2002, né? Para falar não sobre o crime em si, mas e sim do papel da vítima dos delitos de homicídio diante desse processo penal, diante da violação dos direitos humanos, né? Porque até então a gente sabe, né, no dia a dia, inclusive enquanto sociedade, que a vítima ela não tem um papel ainda preponderante. Não tem, não tem. Ela é discriminada sim, ela é colocada à margem, né? É como se ela atrapalhasse um processo penal, e não, é o contrário, né? Então eu tenho plena convicção que eu e minha família, enquanto vítimas reflexas, né, de um homicídio, porque nós somos as vítimas indiretas disso, né, secundária, terciária, enfim, né, nós conseguimos contribuir para que as instituições judiciárias, que o sistema de justiça trouxesse um resultado satisfatório, né? Então, então, quando eu fui aceita e agora eu acabo de defender a minha dissertação de mestrado, né, que é a violação dos direitos humanos das vítimas e a ineficácia do processo penal nos delitos de homicídio, né? O que eu retrato aqui? Não é uma crítica ao processo penal brasileiro em si, não. É apenas um alerta, né, de visualizar, de trazer uma atenção especial
há proteção deficiente, porque o processo penal tem duas vertentes. Eu tenho um lado A e um lado B. Então, eu tenho aqui o algoz e eu tenho aqui a família da vítima. Então, os dois lados têm seus direitos, mas eu preciso de um equilíbrio de proteção. Então, aqui, o meu orientador, professor Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, né, procurador de justiça, ele fala muito de que punir é o estándar de direitos humanos. Então, se eu tenho a punição como padrão, como referência de direitos humanos, se eu tenho uma falha na proteção nesse processo penal, se eu tenho uma falha nesse cuidado aí do Estado, então eu tenho uma violação de direitos humanos. Então, não pode. Então, assim, qual é o resultado que a gente chega? A vítima precisa ser protagonista, a vítima ela precisa estar inserida no processo penal, ela precisa contribuir com o sistema de justiça, o sistema de justiça tem que abrir as portas para essa vítima, ouvi-la, porque como a gente tem a dor direta, a gente sente na pele, literalmente falando, nós temos muito mais capacidade de traduzir o que realmente está acontecendo e auxiliar esse sistema de justiça. Giovana, né? você está falando assim desse papel da vítima, é interessante, fazendo até um paralelo do que muitas vezes acontece, a gente vê acontecendo aqui na sociedade, que muitas vezes a vítima, para a sociedade, ela é colocada como se ela tivesse fomentado o crime. Muitas vezes, o crime de feminicídio. Porque a mulher estava usando roupa X, roupa Y, deu margem, coisa parecida. Negativo. A sociedade também tem o algoz, tem a vítima, e tem a sociedade que também tem que olhar a vítima como vítima, isso que você está falando, exatamente, dando não essa força, mas dando essa importância, esse valor, que a vítima ela também tem o seu papel, ela também tem seus direitos e ela tem que buscar isso. Exatamente, porque o importante é dizer que os direitos humanos e fundamentais, eles são direitos constitucionais invioláveis. Todos nós temos nossos direitos, então ninguém tem o direito de tirar direito de ninguém, muito mais a vida. Então a vida é o bem maior que nós temos. Então se alguém retira a vida do outro, né, o que não é o natural, então a violação ela é totalitária. Então como é que eu vou dizer que a vítima que provocou aquilo, se o direito era dela mesma? Ela jamais colocaria isso em risco, né? Então é uma violência esse tipo de abordagem, né? Então a gente tem aqui essa temática, né? E o Ministério Público hoje, eu percebo, no país, eu estudo muito, eu vou buscando também outras informações, eles estão atentos a isso, né? Ao papel da vítima, né? E impedindo a revitimização. Então, assim, trazer a vítima como se fosse algo pejorativo no processo. Não, é o contrário. É ela que está sentindo a dor. Exato. E é ela que está suportando esse dano ao projeto de vida para sempre. Exato. Então, assim, hoje a minha mãe está de luto até hoje. A minha mãe está de luto até hoje. Extremamente intelectual, doutora em educação, uma filósofa maravilhosa, assim, uma pessoa extremamente inteligente. Meu irmão com um projeto lindo de piano, que inclusive meu pai era autodidata, então meu irmão tem esse dom do meu pai, geneticamente, né? Então ele traz aí, falando inclusive de violência, de não a violência às mulheres. Então, assim, o objetivo de tudo isso que a gente está conversando hoje, né? Penso eu, que inclusive com esse produto que sai agora da minha dissertação, é contribuir com a sociedade como um todo, contribuir com a comunidade acadêmica e científica de levantar os olhares para uma temática como essa, porque é claro que tantos outros homicídios já aconteceram, mas como é que eu vou começar a buscar pelos meus direitos? Como é que eu vou... como é ir a uma delegacia de polícia? Como é falar com um promotor de justiça? Então, inclusive a Associação de Família de Vítimas de Violência, a qual eu faço parte também, a gente auxilia as pessoas nesse sentido, de acompanhar os processos, de acompanhar as audiências, né? De buscar, porque se a gente não se une nesse tema, a sensação de que a vida não tem sentido ela é muito maior, porque, se eu estou lutando por algo que eu não vou ter amparo pelo sistema de justiça, então é inócuo, não tem sentido. Então, hoje, sou fisioterapeuta, mas sou advogada militante, né? Sou professora, sou palestrante, né? A minha intenção aqui é poder incrementar muito mais aí a área da educação, né? A área jurídica também, no sentido de trazer esse resultado como um exemplo, né? Então, quando eu falo do perdão, eu também, do ponto de vista espiritual, né? Eu tento ajudar algumas pessoas em relação a isso, mas continuar a minha caminhada, porque
Deus escreveu alguma coisa para a gente. Então, essa missão, né, com certeza são 33 anos, então era para a gente estar aqui ainda em 33 anos. Então, tem algum propósito em tudo isso. Em outubro ainda. Em outubro ainda, né? Então, é claro que essa história, né, não é para enfatizar o crime, o que aconteceu, não é isso. É mostrar que diante desse fato doloroso foi construída uma história de vida, de luta por justiça por uma família e entregar esse resultado à sociedade, à comunidade como um todo. Então, é o que eu anseio no meu coração. E tem todos os desígnios de Deus, acredito muito nisso. Não acredito em coincidência também, acredito em providência. Acredito que toda a tua história daria várias palestras, né? Só de falar do perdão hoje em dia, que é muito difícil as pessoas perdoarem, mas o perdão vale para a libertação. Exatamente. É a libertação. E eu fico imaginando os teus alunos na sala de aula, quando pega você como professor, eu já quero sentar nessa sala de aula. Gente, você deve realmente influenciar positivamente. Exatamente. Positivamente os alunos acadêmicos de direito, para que eles possam serem profissionais mais humanos, mais que sabem aprendam a lutar pelos direitos constitucionais certinho, do jeito, exatamente como você falou. Exatamente isso. Esse é o legado da educação, né? Porque não adianta você ser professor, você precisa ser educador. Então, quando você demonstra ao aluno em sala de aula, não só as disciplinas curriculares formais, mas e sim que o direito fundamental ele é a base de tudo, você não pode violar, então você consegue construir uma sociedade melhor e formar um ser humano melhor e um operador de direito melhor ainda. Então, esse é o legado, né? Claro, cada um tem um perfil em sala de aula, é lógico, eu sou muito amiga, eu sou muito de conversar com os alunos, de trazer a vivência deles para mim, para que eu possa também ajudá-los, né? Porque a gente nunca sabe tudo, né? O direito você está em constante evolução, você está em constante estudo e aprimorando, né? Então, a gente tem que buscar isso também. Mas a minha satisfação enquanto pessoa, né? Enquanto pessoa, foi de dever cumprido, né? Perdi, sim, 33 anos da minha vida? Perdi, não perdi, eu ganhei, porque eu tenho certeza, eu faria tudo de novo. Então, assim, eu precisava tomar uma atitude, eu como mais velha, né, eu como vendo a minha mãe se acabando ali de tanta dor, o meu irmão caçula, eu precisava tomar... o companheiro e eu, o filho, que dor maior não existe, né? Então, até hoje, ela está... de luto, quando eu falo, vivendo essa dor junto com a gente, né? Então, o objetivo foi, claro que vai servir de exemplo para muitas outras famílias, vai, mas no sentido positivo, não de sair por aí gritando e brigando, eu sempre falo isso, colocando o pé na porta, não é assim que a gente ganha as coisas. Aquela questão de olho por olho, dente por dente. Não existe mais. A lei de Italião não tem. A primeira coisa que a gente pensa é isso, né? É natural. Nunca pensamos. Mas existem pessoas que têm essa energia, que têm essa força igual você, que pode mostrar que ao contrário disso funciona e é benéfico e a pessoa consegue, sabe, se livrar desses... O programa está emocionante, né? Mas não saia daí. O Ela e Você volta já. Voltamos para mais um bloco dessa história emocionante com Giovanna Scherner. Eu quero fazer uma pergunta para você, se sinta confortável, se você quiser responder ou Imagina. não, tá? Você chegou a conversar com ele? Então, eu acho que foi em 2014, 2014, eu queria ir até a penitenciária, né? E pedir o perdão dele, né? Na verdade, ou perdoá-lo. Pedir perdão, não, perdoá-lo. Mas aí existe um trâmite, né? Você tem que pedir autorização, né? E quando eu fui acontecer isso, ele já estava em semiaberto. Então, assim, eu já sei que ele está na Paraíba, ele retornou ao seu estado de origem, deve estar vivendo... Hoje ele é um idoso, né? Eu conheço muito a vida dele nesse sentido, né? Lógico, tantas investigações, né? Tinha que conhecer a mesmo. Vida dele, né? Você conhece ele mais que ele mesmo, eu né? pensei isso. Então, assim, eu respeito como uma pessoa humana, né? De detentora de direitos. Então, eu seria até leviana e não fazer isso. Então, não consegui vê-lo por conta disso, ele já estava em semiaberto, né? Mas eu tenho certeza que ele sabe o que ele fez, né? O ato que ele cometeu, e com certeza ele tem as suas questões internas para resolver isso, né? E da minha parte, enquanto cristã, eu só tenho a orar por ele e pedir uma misericórdia de Deus para que ele tenha uma vida mais em paz. Campelo, para mim, assim, lógico,
Para mim, a família é uma instituição sagrada. Eu não sei se eu seria tão evoluída para perdoar. Eu sei que o perdão também é sagrado, né? É como a gente já conversou aqui. Você tem que perdoar para se livrar, né, dessa condição. Mas eu não sei se alguém cessasse, entendeu? Toda a trajetória, toda a vivência de família com meu pai causasse tanta dor na minha família. Eu sou extremamente ligada. Eu falo para meus pais, vocês são proibidos de morrer, entendeu? Da forma que nós somos ligados um ao outro. Eu não sei se eu teria seria tão evoluída para perdoar uma pessoa que cessasse toda essa minha relação, entendeu? Toda aquela... tudo que você tinha pela frente com seu pai, ainda uma vida inteira, né? Na verdade, Pamela, muitas pessoas falam isso para mim. Isso, é claro, a gente, é lógico que existe uma diferença entre perdoar e esquecer, né? O perdão que eu falo é libertar esse... A gente fala que você não perdoar, você carregar um defunto com você. Então, é o que eu fiz. Foram 33 anos carregando ele comigo. Eu não falo nem 33 anos, porque foram uns 25, porque eu perdoei, né? Então, eu segurava ele comigo. Então, quando eu entreguei ele para Deus, eu devolvi ele para Deus. Toma conta dele agora. Então, perdoar é você entregar. Toma seu filho e vai tomar conta dele. Para que eu pudesse aí respirar e viver e poder produzir e tentar resgatar aquele tempo que eu perdi, que eu quero dizer, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto cidadã, né? Nesse sentido. Agora, a dor da saudade, não tem como. Essa semana mesmo, a minha mamãe falou assim, Giovana, vamos... olha como é o dano do processo, olha como são as consequências de uma tragédia. A minha mãe falando assim, preocupada com o cemitério. Jô, nós temos que ir lá... Jô é meu apelido, né? Jô, nós temos que ir lá ver, porque as fotos caíram, vão mudar as fotos do cemitério. Nós ficamos procurando fotos para o cemitério. Olha a preocupação dela ainda, né? Então, assim, nós estamos revivendo em fotos. Quando ela pegou a primeira foto, ela fechou a caixa e foi chorar. Ou seja, não tem... Esse esquecimento não existe. A gente vai estar sempre lembrando, atemporal, né? E é o tempo todo, numa música, no passarinho que canta. Ela fala, aí o Pedrinho veio falar comigo. São coisas naturais para poder amenizar a dor do momento. E isso nós não podemos ser julgados. É por isso que a vítima precisa ter protagonismo. Ela não pode ser julgada por ato algum que ela cometa, porque ninguém conhece a dor que está por trás, né? Mas, claro, com discernimento, com sabedoria, que é claro que a gente tem, com os nossos valores e princípios, a gente está tentando aí conduzir aí esse resto de caminhada que nós temos aí ainda para poder contribuir com a sociedade. E quantas famílias, quantas pessoas que, apesar dessa tragédia, você impactou? E impactou com certeza positivamente. Quantas pessoas você abriu a oportunidade para que elas pudessem também ir atrás dos direitos delas? Muitas vezes a gente não sabe. Exatamente. Talvez você possa até saber, mas muitas vezes, aqui no programa mesmo, quantas vezes a gente impacta na vida do telespectador e a gente não tem essa noção, sabe? Exatamente. E a gente quer fazer isso e impactar de uma forma positiva e a tua história, apesar da tragédia, ela é cheia de recursos, ela é cheia de histórias, coisas bonitas que você plantou na sociedade e continua plantando. Se eu não tivesse cursado Direito, talvez eu não saberia por onde começar. Então, a iniciativa começou ali. Eu preciso conhecer como é que tudo funciona, porque eu queria ser médica. Eu era uma fisioterapeuta. Sou ainda, né? Claro, tenho as duas profissões. Mas hoje, inclusive, já vieram perguntar, mas professora, o que tem a ver fisioterapia com Direito? Eu sempre falo assim, nas duas profissões você vai tirar a dor da pessoa. Nas duas profissões você vai resolver um problema. Então, hoje eu alinho, inclusive eu tenho palestra que eu falo sobre legislação e saúde. Então, assim, hoje eu englobo as duas profissões, mas nesse sentido, porque se eu não conhecesse, eu não saberia por onde começar. Você tem um discernimento para saber. Mas é importante isso, a gente ter apoio das mídias, o apoio das instituições judiciárias, apoio de pessoas, nesse sentido de entender o nosso porquê. Por que você vai atrás? Por que você vai buscar por justiça? Mas não vale a pena. Não. É muito melhor você tentar e não conseguir do que você não ter tentado. Então, hoje, eu tenho meu coração em paz, no sentido de que eu e minha família conseguimos percorrer um caminho bonito, doloroso, mas bonito, né, da forma correta, dentro da lei,
do caminho legal que a gente fala, né? E traduzir isso com bons frutos, né? Que são esses meninos que estão chegando aí, essa nova geração agora a gente fala da era da tecnologia, né? Então, assim, já é uma outra, a investigação já tem outro patamar, né? A forma de você elucidar um crime é em 2, 3 segundos, né? Então, assim, a gente já tem outro aparato que talvez, né, as vítimas que surgirão, porque a gente sabe que as lesões à vida, elas não acabam, infelizmente, né, terão, de repente, um tempo menor desse processo penal para elucidar aquele caso, né? Mas ainda assim são vítimas e ainda assim precisam ser respeitadas como tais. Perfeito. Giovana, eu fiquei impactada com tanta busca, né, de você fez do limão uma limonada, né, você transformou a sua dor em recurso para as pessoas, né, e mostrar, você, Campelo, não consigo. Ela mostrou exatamente o que é ser resiliente, que muitas vezes a gente fica falando, ó, seja resiliente, né? E como ser, né? Então você demonstrou aqui na prática para nós como é ser resiliente, como é transformar dessa tragédia, chegar ao perdão, sim, sabe? Então tem muita história, como a gente falou aqui, Giovana, então a história é uma história trágica, sim, bonita, sim, elucidativa, que carrega emoção, carrega conhecimento e leva esse conhecimento. Vocês não ficaram mais isso, vocês não guardaram isso para vocês, né? Através até do cunho educacional, você passa esse conhecimento, levando para a sociedade para que ela também busque o seu direito e acredite sempre que de um jeito ou de outro a justiça sempre é feita. Exatamente, é exatamente esse sentimento que a gente não pode deixar se esvair, né? Que é a esperança, né? E confiar na justiça. Perfeito. Eu acredito também que você transmite força para as pessoas que busca a justiça e por determinados, não estou dizendo do modo geral, mas determinadas pessoas que estão ali no momento, né? A pessoa acaba se contraindo né? Por causa da recepção que ela teve. Né? E sua história dá força para as pessoas irem buscar os seus direitos. Que bom. Perfeito. Fico feliz. Eu tenho que te dar os parabéns, apesar de né, de todas as intercorrências da sua história. Parabéns pela pessoa de força, né, que você é, por toda a sua trajetória, por sua busca, né, e teve um final feliz, o final que você buscava, né, e irmã do Dariozinho que veio aqui não contou nada sobre isso, né? E Dariozinho, eu quero te mandar um abraço. Também passou por aqui, foi sensacional a entrevista dele, tanto quanto a sua. Muito obrigada por ter estado conosco, compartilhando toda a sua experiência, né? Toda a vivência, né, Campelo? Sim, e dar os parabéns pelo mestrado, sim, né? Que hoje em dia a gente sabe que dentro da educação do Brasil, a gente sempre fala, o Brasil a gente precisa investir em educação sempre, sim, então parabéns aí pela sua história, parabéns assim pela sua trajetória, parabéns pelo seu mestrado novamente, e muito obrigado por compartilhar isso conosco aqui. Eu é que agradeço. Primeiro a forma carinhosa com que vocês me ouviram aqui, né? A oportunidade que esse programa dá para que a gente possa levar à população, levar à comunidade, levar aos diferentes setores, né, as nossas histórias mesmo como exemplos, é exatamente isso, né? E essa força vem de Deus, né, com certeza, né, e também no sentido de que mesmo que nada não tivesse sido um saldo positivo, ainda assim a trajetória de luta, né, que eu falo que é uma saga por justiça, né, inclusive, valeu a pena. Por quê? Porque conseguimos colocar, eu hoje como advogada, eu sou advogada porque eu cursei direito, né? Então se eu não tivesse cursado direito, eu não seria advogada. Se eu não sou advogada, eu não sou professora. Então percebem como é uma missão e um propósito mesmo? Então assim, eu agradeço imensamente também essa oportunidade, estou à disposição também para qualquer outra situação que possa vir a necessitar aí da minha presença ou da minha contribuição e desejo muito sucesso para o programa
programa também. E obrigada pela referência ao meu irmão, que realmente traz aí um legado do papai, né, que é levar o piano aos diferentes cantos do mundo, ele sempre diz isso, né, com esse legado de combate à violência. E aí as gerações que vêm de nós, né, que é meu filho, a filha dele, exatamente isso, eles entendem que o caminho legal é pela lei. Perfeito. Não poderíamos terminar melhor, né, Campelo? Verdade. Com as palavras da Giovana. Verdade, realmente. Mas o nosso tempo está já no limite e, infelizmente, eu tenho que encerrar o programa. Giovana, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar toda a sua história conosco. Obrigada, um beijo. E eu tenho certeza que ela vai estar aqui novamente com a gente, tirando dúvidas de direito penal, porque muitas vezes perita em penal, tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas dos nossos telespectadores, né, Pamela? Com Estou à disposição. Obrigada. E o Ela e Você dessa noite fica por aqui. Agradeço a você, telespectador, por ter estado conosco até este momento. E já pega a câmera do seu celular, aponte para o QR Code que está aí na tela, vai direto para o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho, é de graça, você vai nos ajudar muito. Lá você já pode assistir essa entrevista todinha novamente e tem muito conteúdo esperando por você à disposição no nosso canal. Boa noite e até amanhã.